Olá, vamos falar um pouquinho a respeito do 8 de paus nos términos de relacionamento, tá? Relacionamentos em geral, mas por que eu tô falando de término aqui? Porque se a gente vai pensar no 8 de paus como a previsão para um relacionamento, a gente sempre está falando de um término, tá? Não necessariamente um término do relacionamento em si, tá? Mas o término daquela dinâmica, o término daquilo que existe hoje entre os dois, tá? Por quê? O que acontece? O 8 de paus é um arcano de finalização, é um arcano de velocidade, é um arcano que fala ali, olha só, de uma nova etapa, né? Que a gente vai se projetar em relação, é o melhor dizendo, em direção ao futuro de uma forma muito positiva. Então, toda vez que um 8 de paus sai aí como resultado de um relacionamento, tá? Eu estou falando do resultado, tá? Não é em outras posições. É tipo assim, qual é o futuro do meu relacionamento em 3 meses, né? Aí você vai lá, você abre um templo, na casa do resultado tá lá um 8 de paus, certo? O que esse 8 de paus vai indicar pra gente? O 8 de paus ele fala, né, como eu disse, de finalizações. Só que essas finalizações, elas são muito suaves. Elas são assim, tranquilas, calmas, sabe? Tipo, é o melhor tipo de finalização que você tem, né? Se a gente vai pensar no tarô, a gente tem aí algumas cartas que falam de final, né? A gente tem a morte, a gente tem a torre, a gente tem o 8 de paus, que é o que a gente tá falando aqui, a gente tem o 10 de espadas, a gente tem o 4 de espadas, que não é uma finalização, mas é uma suspensão, só que é uma suspensão indefinida e fica aquela coisa ali, né? Meio que nem caga nem sai da moita, mas ainda assim é um processo, né, de separação. Só que o 8 de paus, entre todos os arcanos que falam de finalização, ele é o arcano mais gostoso. Por quê? Porque é aquela finalização que você não sente dor, né? O 8 de paus puro, no caso, tá? Porque quando a gente trabalha aqui com o método europeu, você tem que lembrar que é necessário também levar em consideração o arcano maior que está junto, certo? E isso vai mudar a interpretação. Mas falando só do 8 de paus mesmo purinho, a gente sempre tem um processo assim, de você deixar as coisas irem. Sabe aquela coisa assim, do deixa acontecer naturalmente, né? E nesse caso, é o deixa terminar naturalmente. Então, se você olha para o seu relacionamento e você vê tipo assim, tem um 8 de paus aqui no resultado, você pode ter certeza, né? Que vocês estão se encaminhando para um fim, tá? Mas não precisa de se desesperar, por quê? Porque é um fim muito suave, é um fim muito tranquilo, é um fim que não tem brigas, é um fim que não tem arranca-rabos, é um fim que não tem aquela coisa ali, sabe, chata, né, desgastante de você ficar ali sofrendo e chorando pelos cantos. E aí eu posso falar por experiência própria, né, porque eu tive uma relação que eu tirei, na verdade assim, eu tirei um conjunto de cartas, né, para saber como é que seria o futuro daquilo ali, né? E o 8 de paus estava envolvido nessa tiragem. E aí, como é que foi o fim dessa relação, né? Na verdade, tipo assim, eu já estava sentindo que ele não estava muito afim, né? Até porque tinha a questão da distância, morava longe, as conversas já não estavam sendo tão animadas mais, e aí tinha, né, outros projetos que ele estava em mente ali, que ia precisar se dedicar, ia se mudar, aquela coisa toda, né? Então, assim, é um novo mundo que surge para a pessoa ali, certo? E aí, com isso, ele estava, tipo assim, cada vez menos focado em estar comigo, cada vez menos focado em ter um contato, né? Tipo assim, de vamos conversar, vamos mandar mensagem, vamos isso, aquilo lá. E aí, como é que foi? Quando a gente chegou a essa fatídica conversa, né? Que foi a nossa última conversa, eu já estava, tipo assim, muito também sentindo que a coisa não ia pra frente. Mas eu já estava muito, assim, tranquilo em relação a isso. Tipo, tudo bem, sabe? Sabe aquela coisa assim, vamos colocar dessa forma, que vai morrendo, mas você já sabe que o negócio vai mesmo acabar e você também não tá muito preocupado, entendeu? Porque afinal de contas já tá aquela coisa meio assim, água de salsicha, sabe? Meio sem graça, meio sem sal, meio sem sabor. Então você vai tipo assim, vamos lá, né? Deixa aí, enquanto tiver alguma coisa você vai ali olhando, vai ali dando aquela checadinha, aquela coisa, mas você já tá sentindo. E eu acho que isso foi um movimento mútuo, né? Nós dois estávamos sentindo isso. Então, eu acho que a coisa foi muito assim. E aí, num dia que a gente foi conversar, ele falou, tipo, porque agora eu vou começar o mestrado e aí eu vou ter pouco tempo, a gente não vai poder se falar muito mais, tal.
Aí eu falei assim, não, tudo bem, eu entendo, né, é nova prioridade e tal, mas aí, não sei exatamente quais palavras que eu usei, né, mas eu falei, tipo, então isso significa realmente que a gente não vai ter nada a partir daqui, né, o negócio não vai pra frente mesmo. E aí ele concordou e a coisa foi assim, fim, né, não foi nada, vamos dizer assim, cinematográfico, não foi nada cheio de ação e de altas tramas, né, mas foi uma coisa suave, tão suave que eu nem senti, sabe? Tão suave que, tipo assim, parece que você tava... E não é um anestesiado, né? Porque o anestesiado parece que é aquela coisa assim, que você tá suspenso, a dor tá ali, mas você não tá sentindo. Ali não, sabe? Não houve dor. Então, o 8 de paus é um arcano que ele não traz dor. Muito pelo contrário. Ele é muito tranquilo. Ele suaviza a situação, sabe? Você passa por aquilo ali e você vê, tipo assim, sabe? É quase uma sensação de alívio, entendeu? Porque você tem aquela percepção de que é uma etapa que você concluiu. Você vê, tipo assim, olha só, né? Passei de fase, né? Terminei isso aqui. E às vezes para passar de fase você precisa largar alguma coisa, né? Sei lá, tipo, às vezes você está crescendo, né? Tô fazendo um exemplo bobo aqui. Você cresce e aí você vai comprar roupas novas, sapatos novos, mas para que você possa usar essas roupas, esses sapatos, né? Você precisa deixar para trás aqueles que você tinha antes. Então, assim, é um processo de desapego, mas é um processo de desapego que não dói tanto, sabe? E não necessariamente porque você já tem outra pessoa ali na frente, né? Logo em seguida já a espreita, a vista para você, não é isso. Mas é uma coisa que é tão suave, que é um movimento assim, tão calmo, sabe? É uma calmaria mesmo, apesar de o arcano 8 de paus ser um arcano rápido, né? Ele é um arcano de velocidade, mas é uma coisa tipo assim, vamos fazer uma comparação, tipo um trem-bala, sabe? Ele é muito rápido, mas quando você tá dentro do trem-bala, você nem sente, né? Você tá ali, tipo, parece que não é nada. Por quê? Porque você tá na mesma velocidade, entendeu? Então, é uma coisa até um pouco prática, né? E como o naipe de paus é um naipe que fala também sobre empatia, então, assim, é algo em que você consegue sentir que o outro tá bem também, sabe? Não tem aquela dor, não tem aquele sofrimento. É simplesmente uma coisa assim, que parece que é o próximo passo natural, o próximo passo lógico que você vai dar em relação ao seu objetivo, entendeu? Então, assim, toda vez que você observar essa carta na questão de previsão para um relacionamento, né, previsão de futuro, saiba que você está se aproximando sim de uma grande mudança, não necessariamente precisa ser um término, tá? Isso aí você tem que analisar outras coisas do jogo também, mas ainda que seja um término, é um término muito suave, é muito tranquilo, ele é assim, quase como um bálsamo, né? É uma coisa revigorante, libertadora, sabe? Que você vai tipo assim, sabe, vou, sei lá, me desfazer dessas roupas velhas aqui que eu venho carregando há tanto tempo, sabe? Aí quando você joga fora, você vê tipo assim, ou dá para outras pessoas, né? Sei lá, você sente assim, tipo, nem precisava ter guardado isso tanto tempo, sabe? Eu acho que já foi tarde, né? Então, bem essa sensação. Ou seja, não tema o 8 de paus, tá? Porque ele é um arcano realmente muito tranquilinho e muito gostoso de se viver, tá certo? Bom, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, deixe seu comentário aqui também, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê numa próxima interpretação dos arcanos.